Olá! Hoje a gente vai fazer uma viagem para o coração da matéria, para entender o tijolinho fundamental de tudo que existe, o átomo. Vamos juntos descobrir como a nossa visão dessa partícula, que é basicamente invisível, foi sendo transformada por mentes geniais e experimentos que, literalmente, mudaram as regras do jogo da ciência. Bom, nosso roteiro é uma verdadeira linha do tempo dessa descoberta. A gente começa com uma pergunta essencial. Como é que se estuda uma coisa que não dá para ver? Depois, vamos seguir as pistas elétricas que mostraram que o átomo era mais complexo do que se pensava. Aí, vamos presenciar o experimento que virou tudo de ponta cabeça e entender o novo modelo que surgiu disso. Para fechar, vamos ver como a gente define os elementos hoje e dar uma espiada no que a tecnologia moderna já consegue fazer. Bora começar? Então a primeira grande barreira que os cientistas tinham que superar era assim, imensa. Como investigar algo tão absurdamente pequeno que nenhum microscópio da época chegava nem perto de enxergar? A resposta para esse problema não veio de uma lente mais poderosa, mas de uma das ferramentas mais importantes da ciência, a criação de um modelo. E aqui é que está o pulo do gato. Um modelo científico não é uma cópia exata, sabe? É, na verdade, uma teoria que a gente consegue visualizar. É uma imagem que a gente constrói na mente, juntando todas as pistas indiretas que consegue coletar para tentar explicar como funciona um mundo que os nossos olhos simplesmente não alcançam. Pensa em escolher um melão na feira. Não dá para sair abrindo todos para ver se tá bom, né? Mas a gente apalpa, sente o peso, dá umas batidinhas, e com base nisso, a gente cria um modelo mental do que esperar lá dentro. Os cientistas fazem algo bem parecido com o átomo. Eles batucam e escutam usando experimentos para poder construir o modelo deles. Por muito tempo, a ideia era que o átomo era a menor pecinha do quebra-cabeça, uma esfera sólida que não dava para dividir. Mas lá para o final do século XIX, essa ideia começou a rachar. Alguns experimentos mostraram uma coisa totalmente inesperada. A matéria tinha uma natureza elétrica, e isso sugeria que o átomo, na verdade, tinha mais partes, tinha segredos ali dentro. O que foi descoberto, basicamente, é que a matéria tinha duas forças opostas, uma carga elétrica positiva e outra negativa. E elas se comportavam seguindo uma regra bem simples. Os opostos se atraem e os iguais se repelem. Essa dança invisível foi a primeira grande pista de que o átomo não era uma coisa só, mas sim um sistema com diferentes componentes. Com base nisso, o físico J.J. Thomson foi lá e propôs o primeiro modelo atômico que levava em conta essas partículas. Ele imaginou o átomo como uma esfera, uma massa de carga positiva com os elétrons, que são negativos, espalhados por ela. Esse modelo ficou conhecido como o pudim de passas. Só que, na ciência, não adianta ter uma boa ideia, ela precisa ser testada. E o teste de fogo para o pudim de passas veio de Ernest Rutherford, e de um jeito que ninguém, absolutamente ninguém, esperava. A montagem do experimento era genial de tão simples. Imagina assim, um canhãozinho disparando projéteis positivos, as partículas alfa, contra um alvo quase transparente, uma folha de ouro fininha, mais fina que um fio de cabelo. E em volta de tudo, uma tela que funcionava como um detector, para registrar onde cada partícula ia parar depois de bater no ouro. Agora, vamos pensar um pouco. Se o átomo fosse mesmo aquele pudim fofinho e positivo, o que era de se esperar? Bom, a previsão era que as partículas alfa, que são bem mais densas, passariam direto pela lâmina de ouro, no máximo com os desvios bem pequenos. É como atirar uma bala de canhão num pudim, né? Mas o que Rutherford e sua equipe viram foi chocante. Sim, a grande maioria das partículas passou reto como previsto, só que algumas desviavam bastante do caminho. E o mais incrível de tudo, uma pequena, minúscula parte delas ricocheteava, batia e voltava. Nas palavras do próprio Rutherford, foi tão inacreditável quanto disparar um projétil de 15 polegadas contra um lenço de papel e vê-lo voltar e atingir você. Aqueles resultados simplesmente não faziam o menor sentido se o modelo de Thomson estivesse certo. O pudim de passas tinha ido por água abaixo. As evidências estavam gritando por uma imagem completamente nova do átomo. A interpretação desses resultados foi um exercício de lógica brilhante. Primeiro, se a maioria das partículas passava direto, então o átomo devia ser, na maior parte, um grande espaço vazio. Segundo, os desvios só podiam ser causados por uma força de repulsão, ou seja, um centro com carga positiva. E terceiro, a parte mais impressionante, as partículas que batiam e voltavam só podiam ser explicadas se esse centro positivo, o núcleo, fosse incrivelmente denso e pesado, concentrando quase toda a massa do átomo. E aqui está a grande virada na história. A gente sai do modelo do pudim de passas, que era uma esfera maciça,
e vai para uma imagem totalmente diferente, um sistema solar em miniatura. No centro, um núcleo pequenininho, mas super denso e positivo. E em volta dele, num espaço vazio gigantesco, ficavam os elétrons orbitando. A matéria, como a gente a entendia, nunca mais foi a mesma. Com essa nova estrutura do átomo bem definida, os cientistas finalmente puderam começar a organizar e classificar os átomos de um jeito muito mais preciso. E a chave para isso estava nas partículas dentro do núcleo. O conceito fundamental aqui é o número atômico, que a gente representa pela letra Z. Ele nada mais é do que a contagem de prótons no núcleo. É como se fosse o RG do átomo. Se um átomo tem 6 prótons, ele é carbono. Se tem 8, é o oxigênio. Ponto final. Isso não muda. Depois, a gente tem um número de massa, representado pela letra A. Pensa nele como o peso do átomo. Ele é a soma das partículas pesadas do núcleo, os prótons mais os nêutrons. É o número de massa que nos diz o quão pesado é aquele átomo em particular. Isso nos leva a uma ideia super interessante: os isótopos. Isótopos são átomos do mesmo elemento químico, ou seja, têm o mesmo número de prótons, o mesmo RG, mas que têm um número diferente de nêutrons. São como irmãos que têm o mesmo nome de família, mas pesos diferentes. Olhando essa tabela, a gente vê isso na prática. Olha o hidrogênio. Todos os isótopos dele têm um próton, é isso que faz deles hidrogênio. Mas o hidrogênio 1 não tem nêutron nenhum, enquanto o hidrogênio 2 tem 1. A mesma coisa para o cobre. Os dois têm 29 prótons, mas o número de nêutrons é diferente, o que muda o número de massa deles. Mesma identidade química, só que com massas diferentes. Toda essa jornada que a gente percorreu de Thomson a Rutherford foi toda baseada em evidências indiretas, em modelos que existiam na cabeça dos cientistas. Mas a ciência, claro, não para. E aquilo que um dia foi só imaginação, hoje a gente consegue ver. E é aqui que a teoria se torna realidade. Isso que está na tela não é um desenho, não é uma simulação. É uma foto de verdade de átomos de grafite, tirada por um tipo de microscópio que consegue, basicamente, sentir a superfície atômica com uma ponta super fina. Cada um desses carocinhos luminosos é um único átomo de carbono. A jornada que começou na mente com modelos teóricos termina aqui, com a gente podendo ver diretamente o bloco de construção da matéria. É a prova final de mais de um século de busca científica. E a gente termina com essa reflexão. A história do átomo mostra perfeitamente que a ciência é um processo. Ela não tem fim. Cada resposta, como o modelo de Rutherford, na verdade abriu a porta para um monte de perguntas novas que continuam sendo investigadas até hoje. A busca pelo conhecimento, afinal, nunca termina.